Boa noite a todos, irmãs e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar presente conosco em mais essa noite de reflexões. Uns avisos rápidos, porque hoje temos a presença de nosso irmão Hugo aqui, do Vinhas do Senhor, que vai passar mais alguns avisos antes da tão esperada exposição da nossa irmã Geise também. Frisando que os nossos estudos, os nossos tão amados estudos já retornaram em grande estilo. Então, nas segundas-feiras, os nossos estudos do Livro dos Espíritos já retornaram. Então, nós vamos seguir com todas as segundas-feiras, às 8 horas, com o Livro dos Espíritos, até o dia 2 de março. 2 de março. Isso, até uma semana antes. Porque no dia 2 de março, nós vamos começar o nosso tão esperado estudo do livro Paulo e Estevão. Então vai ser um prazer receber todos aqui na casa, todos os presentes, trabalhadores, aqueles que também nos assistem, que vai ser um estudo também excepcional. E vamos dividir em duas semanas Paulo e Estevão com o Livro dos Espíritos, tá certo? Esse era o nosso recadinho de hoje da casa. E lembrando também que as outras atividades da casa também retornaram. Grupo Esperança nas quartas-feiras. Nas sextas-feiras o estudo da Joana de Ângeles. É quinzenal ainda ou esse vai ser sexta? Semanal, todas as sextas também vai ter o estudo de Joana de Ângeles. E nosso Evangelho no Lar aos domingos pelo Zoom, tá certo? Todas as atividades já retornaram. E nas terças-feiras a nossa palestra pública, essa não para nunca. Então estão sempre muito bem convidados para todas as terças também estarem conosco aqui na casa. Então eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Hugo, do Vinhas do Senhor, que ele tem um aviso muito importante para todos nós. Queridos amigos, queridas amigas, votos de muita paz. Meu nome é Hugo Dumont, eu sou do Centro Espírita Vinhas do Senhor. E eu gostaria de deixar aqui um convite muito fraterno para todos os corações de vocês. No dia 6 de fevereiro, o Marcos Demário estará aqui na cidade de Pouso Alegre, no Centro Espírita de vocês, certo? Aqui no Amor e Humildade, realizando uma palestra muitíssimo fraterna, muito importante, para que todos os corações possam entender o Evangelho no dia a dia. E essa atividade, ela não vai ser uma atividade singular de alguma casa. Nós estaremos realizando as atividades em forma de fraternidade entre as nossas casas espíritas. Então, ele estará aqui no dia 6, no dia 7, que é no sábado, ele estará conosco lá no Vinhas do Senhor, realizando um podcast conosco, falando do tema sobre o espírito, né, a educação do espírito e a educação íntima nossa para viver o Evangelho no dia a dia. Lembrando que ele é especializado, ele é um palestrante que fala muito sobre a atividade com os jovens. Então, se você tem um jovem em casa, se você tem até crianças, né, pré-adolescentes, podem trazer, porque é muito importante e ele consegue tocar esses corações também. E no dia 8, ele estará no Seminário Espírita com esse mesmo tema, Educação do Espírito, lá no pessoal do Irmão Alexandre, o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Alexandre. Então, não sei se vocês sabem disso, mas a nossa casa, ela é co-irmã da casa de vocês. Os trabalhadores que lá fundaram trabalhavam aqui anteriormente, né? Saíram daqui. Essa aqui é uma casa máter que deu origem também à nossa casa lá. Então, eu gostaria de deixar esse convite fraterno para que vocês participem desses 2 eventos, né? Pelo menos na sexta-feira e no domingo, porque vai ser muito interessante e muito tocante do ponto de vista do coração. E por fim, gostaria de convidá-los também, vou deixar o link com a Andresa, tá, Andresa? Do nosso curso integrado de mediunidade. O curso integrado de mediunidade, ele abarcará tanto o Centro Espírita Amor e Humildade, quanto o Irmão Alexandre, quanto também o Maria de Nazaré, e será lá no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Ele começa no dia 4 de março, e se você quiser desvendar o mundo espiritual, tá aí de portas abertas esse convite para você, tá ok? Dito tudo isso agora, né, muitos recados, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos nos imaginar sentados juntamente com Ele à mesa em Nazaré. Amado Mestre Jesus, em Teu nome estamos reunidos, Senhor, de corações abertos e com muita felicidade,
para ouvirmos um pouco do Teu Evangelho de amor e de misericórdia. Sabemos que nossos corações são muito pequenos, que nada temos a conceder do ponto de vista de trabalho ao Senhor. Mas solicitamos que a espiritualidade amiga inspire a cada um de nós hoje, para que recebamos o Teu Evangelho em nossos corações. Que além disso, Senhor, possamos dar aplicabilidade do Teu amor, da Tua compreensão, da Tua humildade no dia a dia. Que possamos domar as nossas más paixões, nossas dificuldades de relacionamento, dando o nascimento dentro dos nossos corações de um novo homem para o alvorecer de uma nova humanidade. Assim, confiantes no Teu amparo bondoso e, sobretudo, na espiritualidade bondosa desta casa, solicitamos autorização para o início das atividades e que com muita paz possamos sair daqui hoje. Que assim seja. Agora convido a nossa irmã Geisiane, que vai realizar a palestra dessa noite. Muito obrigado, é um prazer conhecê-los e Ave Cristo. Boa noite a todos. Então fica aqui esse convite maravilhoso e que a gente venha participar desses encontros, desses eventos, para o fortalecimento do movimento espírita na nossa cidade, a união entre nós, os espíritas, já que temos o mesmo objetivo, que é seguir Jesus, buscarmos na doutrina espírita o conhecimento que nos trará o suporte essencial para que a gente consiga caminhar nesta existência sob a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas que para que isso aconteça, a gente precisa buscar, a gente precisa ir até o Mestre, porque Ele está sempre junto de nós. Hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre solte o passado e viva o presente. Já que nós estamos aí em janeiro, em clima de ano novo, onde a gente traz em nosso íntimo aquela esperança de renovação, de recomeço, de iniciar algo novo, de nos reinventarmos na vida. Então eu acredito que esse tema irá nos ajudar nessas reflexões. Solte o passado e viva o presente. E eu vou começar contando uma fábula. Um jovem aprendiz, viajando com seu mestre sábio, chegou a uma cidade cujo cemitério era peculiar. Ao invés das datas de nascimento e de morte usuais, cada lápide continha apenas o nome do falecido e um número curto. Viveu 3 anos. Viveu 5 anos. Viveu 2 anos. E assim por diante. Chocado e confuso com o que via, o aprendiz virou-se para o mestre e, com grande tristeza e espanto, perguntou: Mestre, que terrível tragédia se abateu sobre esta cidade? Só morrem crianças aqui? O mestre, com um olhar de profunda sabedoria, respondeu: Não, meu jovem. Nesta cidade, eles têm um costume diferente. Eles acreditam que o tempo de vida não deve ser contado a partir do nascimento até a morte, mas sim pela quantidade de momentos verdadeiramente vividos. E nós pegamos essa reflexão para nós, desses momentos verdadeiramente vividos, como o presente, ou seja, o quanto do presente estamos vivendo verdadeiramente. Será que se fôssemos moradores daquela cidade, o que estaria escrito na nossa lápide? Qual o tempo de vida que estaria lá escrito? O tempo vivido verdadeiramente no presente.
Nós estamos aqui fisicamente, mas e a nossa mente? Aonde está? Será que ela está nas coisas que fizemos durante o dia ou que deveríamos ter feito, ou seja, lá no passado? Ou ela está nas coisas que precisamos fazer ao sair da reunião? Será que estamos aqui vivendo verdadeiramente este momento? E isso é muito difícil para todos nós. Porque normalmente, como diz Dalai Lama, estamos presos em 2 dias em que não podemos fazer absolutamente nada. O ontem e o amanhã. E o presente é o momento em que podemos mudar a nossa vida. Mudar a direção do caminho que estamos caminhando. Tomar decisões importantes que influenciarão no nosso futuro. É no presente que a gente realiza isso. Mas muitas vezes, para a gente viver o presente, a gente precisa saber o que nos prende lá no passado. E é isso que nós vamos refletir esta noite. E eu quero a participação de todos vocês. Sintam-se à vontade para colaborar, fazer perguntas. E nós estamos aqui para isso, para aprendermos juntos. Costumamos dizer, o que está no passado, fica no passado. Ou isso já é passado, não importa mais. Mas será que esta frase se aplica a tudo? Muitas vezes, sem que percebamos, o nosso passado influencia no nosso presente muito mais do que imaginamos. Quantas decisões tomamos hoje com base nas nossas experiências do passado? Tanto positivas quanto negativas. Vocês concordam? Quantas coisas que a gente deixa de fazer errado porque nós temos uma experiência vivida no passado e que hoje faz a gente parar e refletir. Não, peraí, isso não é legal. Eu já vivi isso, eu já sei como vai acontecer. Então, essa é uma maneira saudável do passado influenciar a nossa vida, para nos servir de parâmetros para a gente seguir em frente e, se possivelmente, fazendo certo, aprendendo com as experiências passadas. Mas muitas vezes aquilo que trazemos dentro de nós, nosso passado, influencia de uma maneira negativa. Como, por exemplo, os padrões repetitivos. Aqueles acontecimentos em nossa vida que parece ter a mesma cara sempre. Começa diferente, mas termina do mesmo jeito. Em relacionamentos afetivos, quantas pessoas se queixam que às vezes tem o dedo podre, né? Para arrumar alguém, para um relacionamento. Desde quando se conhece por gente, o mesmo padrão de relacionamento afetivo se repete. Isso é influência do passado. Influenciando aqui hoje. Eu não consigo, eu não me abro para a possibilidade de algo novo, porque eu estou presa lá. Embora eu queira, hoje, algo diferente. Mas o meu passado influencia muito mais do que imaginamos. Parafraseando aquela famosa questão do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos influenciar em nossas vidas? O que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais, a tal ponto de que são eles que vos dirigem. Podemos parafrasear essa frase e dizer que o nosso passado influencia em nossas vidas muito mais do que imagina. Então, os padrões repetitivos, não somente para relacionamentos afetivos, mas para ambientes de trabalho, amizades, tudo isso vai se repetindo como que se mudasse a peça.
mas o cenário é o mesmo. Ou também quando Paulo nos diz, o apóstolo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Que é isso, senão a influência do nosso passado espiritual, de existências anteriores? Porque pela gente não ter o conhecimento das nossas existências anteriores, e graças a Deus não as temos, a gente acha que está lá no passado, como se o passado fosse uma coisa à parte da nossa vida. Mas o nosso passado está dentro de nós. Joana diz que o espírito imortal é o somatório de todas as suas existências. As ações que praticamos em determinadas situações, pela influência das nossas más tendências, estão lá no passado. Mas a energia continua no presente. Por exemplo, pode ser que em existência anterior, a calúnia serviu nas minhas mãos como uma arma para acabar com a vida do outro, para prejudicar, lesar o outro. Essa ação está lá no passado. Mas a caluniadora, a energia da calúnia, da maledicência, está aqui. E até que a vida não nos traga uma experiência em que a gente possa ser colocado à prova, não temos certeza de absolutamente nada de quem somos. Porque amanhã talvez apareça uma situação e a caluniadora desperte. Porque a energia está aqui, no presente, que está influenciando agora aqui nesse momento atual. Então, podemos entender o passado como um grande depósito, uma imagem para a gente se relacionar com esse passado, onde armazenamos memórias afetivas, experiências, tanto positivas quanto negativas, né, dessa e de outras existências. Então, é esse lugar. Soltar o passado e viver o presente implica muitas vezes em aprender a difícil arte de dizer adeus, deixar ir. Isso é difícil. Por quê? Dizer adeus significa encerrar ciclos, fazer rompimentos quando necessários, pôr limites, reconhecer limites, aceitar que algo já acabou em nossas vidas e a gente precisa deixar ir, a gente precisa soltar. Isso é difícil porque foi algo que nós não aprendemos a fazer de uma forma saudável. Nós aprendemos a iniciar coisas. Então, a gente inicia uma relação de amizade, afetiva, de trabalho. E a gente vive a síndrome dos contos de fada, de que tudo tem que ser para sempre. E, às vezes, a vida dá sinal de que, olha, já não dá mais. É hora de encerrar um ciclo para começar outro, viver outras experiências. Mas a gente fica preso ao que foi vivido. E isso nos impede de avançar. A gente fica preso, a gente não consegue ler os sinais que a vida nos dá de que é preciso fazer certos rompimentos, pôr limites, reconhecer os nossos limites. E como a esposa de Ló. Vocês conhecem na Bíblia a esposa de Ló? Não? Sabe aquela personagem que olhou para trás e ficou pedra de sal? Está lá na Gênesis, a história da esposa de Ló. Não se sabe o nome dela, né? Porque sabe que é a esposa de Ló.
Tá lá, né? De Ló. Não tinha o nome, né? É uma história curtinha lá na Gênese, que diz assim: Ló vivia em Sodoma, cidade marcada pela corrupção moral. Deus decide destruí-la, mas por misericórdia envia anjos para retirar Ló e sua família daquela destruição. Recebem a seguinte orientação dos anjos: não olhe para trás e não pare em parte alguma da campina. Era só isso. Não olhe para trás e segue em frente. A esposa de Ló olha para trás e transforma-se em uma estátua de sal. A esposa de Ló é o símbolo de que quando olhamos para o passado, ficamos petrificados lá. A gente não vive o agora, a gente vive o passado constantemente porque algo nos petrificou, algo nos tornou uma estátua de sal. Ela representa fixação no passado, apego ao que precisa ser deixado, dificuldade de romper os padrões antigos, saudade do que era conhecido, mesmo sendo nocivo. E quais são as consequências de ficarmos presos ao que passou, ao que é preciso deixar ir? Primeiro delas, estagnação da alma. Não flui. Ficamos ali parados, petrificados, estagnados. A vida acontecendo, mas a gente olhando para trás. Não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Há uma diferença aí entre viver e sobreviver. Ficar preso no passado, muitas vezes, é sobreviver. Vai vivendo os dias, conforme os dias, não tem aquele colorido da vida. Isso significa uma estagnação, é como uma água parada, né? A água parada serve para alguma coisa? Não. Mágoas e ressentimentos. Remoendo, vivendo, às vezes situações, sim, doloridas, de dor, de tristeza, de ingratidão, algo que sim, nos feriu, nos machucou. Não estamos negando a dor, negando o que foi vivido, mas o ressentimento nos faz, a palavra já diz, ressentir, ficar ali remoendo, moendo, se magoando, e isso gera adoecimentos. Semana passada, a Lúcia não falou para a gente sobre o poder da mente, do quanto que a nossa mente ela é determinante para que tenhamos saúde ou doença, que sejamos saudáveis psiquicamente, emocionalmente, ou doentes, embora o nosso corpo sem nenhuma enfermidade. E o ressentimento é isso, aquela condensação daqueles pensamentos de que isso não deveria ter me acontecido, de que o outro não tinha o direito de fazer isso comigo. Você fica ali, remoendo, adoecendo, parado. Desejo de vingança disfarçado de justiça. Eu não quero vingança, o discurso. Eu quero justiça. Mas é aquela justiça que, se for favorecido ao outro, não, eu quero aquela justiça de que o outro sofra o que eu sofri. Ou pior. Se for melhor, quanto pior, melhor. Na nossa lógica adoecida de justiça. Então, é a vingança, é a justiça, perdão, disfarçada ali de vingança. Ah, vocês estão prestando atenção, né? Ah, isso aí, eu fiz de propósito. Brincando, fiz nada não, errei mesmo. E o estado depressivo.
Porque nas bases da depressão está ali uma revolta, está ali uma não aceitação. Então, a depressão é a maneira como o indivíduo escolhe de responder à vida aquilo que eu não gostaria que me acontecesse, que eu não merecia. Então, a gente se fecha. A gente vai se fechando e a gente responde. É isso, é como assim, você está me trazendo isto, então eu vou te dar isso. Eu não vou mais me movimentar. Eu não vou mais ir para a vida. Eu vou ficar aqui, esperando as coisas acontecerem. Porém, é importante identificarmos o que nos prende ao passado. Porque tomar consciência de que, de repente, estamos vivendo mais o passado do que o presente é o primeiro passo. Para tudo se mudar em nossa vida, a gente precisa tomar consciência. Então, a gente precisa fazer uma releitura da nossa vida até agora, dos acontecimentos. Será que não estou vivendo a mesma vida sempre? Será que não existe um padrão repetitivo em qualquer área da minha vida? Olhar para os meus sentimentos, será que eu superei, que eu digeri aquela mágoa, aquele ressentimento? É claro que quando a gente encontra uma pessoa que talvez tenha nos lesado, desperte aquilo em nós. Isso é normal. Mas se a gente se perceber que aquilo ali ficou dias, ficou horas, eu comentei com a minha família inteira. Cheguei no trabalho, comentei com todo mundo do trabalho. Cheguei na casa espírita, comentei com todo mundo na casa espírita. Opa, peraí. Mas mesmo com o discurso de que eu não quero mal para ninguém. Encontrei com a pessoa, mas eu não quero mal para ninguém. Mas a gente percebe uma energia ali. A gente consegue perceber, se a gente olhar atentamente, o que está revestido os nossos sentimentos. Quais as intenções que está ali por detrás. Como a esposa de Ló, que impediu de seguir a orientação tão clara dos anjos. Né? Era só seguir em frente, não olhe para trás. Ela não conseguiu. E aprofundando mais a história da esposa de Ló, não se tem muitas notícias, né? Porque é uma história muito curta, mas alguns estudiosos aí do Velho Testamento diz que Ló e sua esposa viviam numa região onde não havia nenhuma perspectiva de vida melhor. Era uma região árida, deserta. E quando eles se mudaram para Sodoma, aquela cidade que era demarcada pela corrupção moral, pela devassidão. Então, imagina, você sai de um lugar onde você não tem nenhuma perspectiva de uma vida melhor. Não tem perspectiva de um trabalho, de mudar de vida. Aí você muda para uma cidade que, embora é demarcada pela corrupção moral, a devassidão, nossa humanidade atual, né, em alguns lugares, e lá você tem tudo. Você começa a ter dinheiro você começa a ter poder você começa a ter amizades, começa a ter influência, você não vai se sentir mais sozinha, você vai ter um reconhecimento. Então, a esposa de Ló encontrou tudo isso lá em Sodoma. Mas chega um momento de que tudo se transforma. E aquela cidade estava destinada à transformação que viria pela destruição. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, envia os anjos para alertar a Ló. E eles vão. Então, quando a esposa de Ló olha para trás, não era somente a casa que ela ia deixar para trás. O dinheiro, porque eles não tinham tempo para pegar nada. Era aquele momento. Sai e não olha para trás, só segue em frente. Mas ela ia deixar para trás o reconhecimento, o senso de valor. Isso era o mais difícil. Porque muitas vezes nós
nos apegamos não às coisas materiais, não às pessoas, não a lugares, mas o que aquilo significa ou significou para nós. Qual era o ganho emocional dentro daquela situação, embora ela seja nociva? Tinha algo ali que me nutria, que eu sentia pertencente, sentia uma pessoa valorizada. Então não era, para ela era difícil largar o passado, porque talvez ela iria perder muito. Né? Então, às vezes a gente sai de uma situação pegando isso como um simbolismo. O nosso interior é uma região árida, deserta, onde não se tem muita perspectiva, e de repente a gente encontra uma situação em que a gente começa a sentir uma pessoa com valor, uma pessoa reconhecida. Mas só que muitas vezes, assim como Sodoma, acontecimentos em nossas vidas precisam ser transformados. E chega essa orientação. Siga em frente, não olhe para trás. Agora é hora de deixar. Porque já acabou, precisa ser encerrado e começar outra. Mas é difícil deixar tudo que achamos que nos pertence e seguir em frente. Tá dando para entender? Estamos lá no passado, vocês concordam? Então, como podemos soltar o passado e viver o presente? Aí, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita para nos dar essas diretrizes, né? Conhecido, né? E eu pensei isso também, Raquel, porque pegando o simbolismo da esposa de Ló, ali naquele lugar ela tinha tudo seguro. A zona de conforto, né, que eles dizem que por mais seja desconfortável, mas é um lugar seguro, é conhecido, e tudo que é conhecido traz segurança. E a gente vive em busca de segurança, algo que nos traz esse preenchimento, né? Seja um relacionamento, seja um emprego, seja um cargo, seja o quanto de seguidores vamos ter nas redes sociais, isso nos traz seguro. Agora, quando ela deixa para trás, ela ia se deparar com o quê? Com o futuro, que ela não sabe. Ela já vinha de um lugar ruim. E a gente já vem assim, né? O nosso medo de voltar para aquele lugar conhecido também. Então, é complicado. Você vê que essas histórias, né, esses personagens do Velho Testamento, do Novo, tudo serve de quê? De parâmetro para a gente olhar para nós. Né? Todos nós somos meio a esposa de Ló, em algum momento. E algumas vezes a gente tem medo de olhar para frente. E ficamos lá no passado. Mas, como eu estava dizendo, graças a Deus a gente tem hoje a doutrina espírita para nos dar diretrizes. Não respostas do faz isso ou faz aquilo, mas diretrizes, caminhos a seguir e percorremos se quisermos. Porque se a gente quiser ficar estagnado, a gente fica, livre-arbítrio. Porém, chega um momento em que precisa avançar, e aí vem a destruição. E a gente é convidado a ir, a seguir em frente. Porque o espírito não foi criado para ficar estagnado, ele foi criado para alcançar a plenitude, sermos felizes. E nesse livro aqui, Vida, Desafios e Soluções, do Espírito Joana de Ângeles, no capítulo Energias da Vida, Frustrações e Dependências, ela nos diz o seguinte: o indivíduo está sempre no momento presente, que é o instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois que é irrecuperável, no entanto, reparável. Emmanuel tem uma frase que ele diz que o passado é como o retrovisor de um carro. Ele serve para se orientar para frente. Né? Então, ela diz aqui
o passado pode servir como parâmetro, né, senão para aprender como não repetir os erros, pois que é irrecuperável, no entanto, reparável. Nada que possa ser recuperado, nada existe que possa ser recuperado na área moral comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Então, essa frase, o que está no passado, fica no passado, é certo. Nós não podemos voltar no passado e mudar as coisas. Chico Xavier tem uma frase que vai bem de encontro a isso. Vocês lembram? Pode falar aí, quem lembra? Quem está com a memória boa aí? Ninguém pode voltar ao passado. Como é que é? É isso que Joana tá dizendo aqui para nós. Assim, olha o que ela diz. Assim é negativo manter saudade do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu, ou arrependido em profundidade pelos insucessos de que foi objeto. Tais sentimentos não podem modificar as consequências desencadeadas no pretérito. No entanto, podem ser reformuladas as bases da ação que se repetirá em forma nova, assim modificando os futuros resultados. Em outras palavras, a gente pode entender que Joana de Ângeles está dizendo exatamente isso. Não podemos mudar o passado. Mas se quisermos uma vontade real, podemos modificar, reparar. A vida sempre nos traz oportunidades para isso. Ela está nos dizendo que a gente pode ressignificar. Essa palavra que é tão conhecida, tão postada aí nas redes sociais, mas que muitas vezes a gente não para refletir no significado que ela tem. Ressignificar é atribuir um novo sentido, valor ou interpretação a algo, transformando percepções passadas e negativas em oportunidades de aprendizado e crescimento. Ressignificar é dar um outro sentido, não é mudar o passado, não é negar o que foi vivido, mas é sim ter um novo olhar para aquilo, recontar a sua história agora com outras lentes, com a lente da gratidão, com a lente do perdão, com a lente do recomeçar. Ressignificar não é identificar com o erro ou a dor. Isso é muito comum, porque a gente se identifica com aquilo que aconteceu, com aquilo que fizemos ou que nos foi feito, e a gente acha que a gente é aquilo. Então, a gente não consegue separar eu da situação. A gente junta tudo. Por isso que é difícil sair do passado. Por isso que é difícil sair da culpa. Porque a gente se vê como aquilo que nos aconteceu. O Jung tem uma frase que vai muito de encontro a isso, que ele diz que eu não sou o que me aconteceu. Eu sou aquilo que escolho me tornar. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Mas eu posso ditar um novo futuro. Eu não preciso ser aquilo. Eu posso recomeçar diferente. E no livro, um outro livro da Joana, que eu não trouxe, Autodescobrimento, uma busca interior. O capítulo 8, Sicários da Alma. Ela vai falar exatamente do passado. E ela diz, né? No exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer. Vamos prestar atenção nisso que Joana está nos dizendo, porque isso aqui é libertador. Se a gente conseguir trazer isso para a nossa vida, se a gente conseguir ter isso como uma meta, como um ideal a ser refletido, meditado, isso é o remédio. Isso é o que Jesus nos ensinou. Bate na porta e ela vos abrirá. Pede e vos será concedido. Buscai e achareis. Ela diz assim:
No exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer: a do auto perdão. Por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava, porquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Porque isso aqui ela está falando da culpa, porque a culpa fica martelando na nossa cabeça: eu não deveria ter feito, eu tinha que ter feito diferente, como se a gente pudesse ter feito algo diferente, como se estivesse na nossa possibilidade e a gente não fez. Não tínhamos, entre aspas, escolha. Naquela situação, naquele momento, era o que tínhamos para oferecer. Era o que tínhamos para entender as situações. Então, não temos que ficar preso a isso. Eu poderia ter feito e eu não fiz, porque a culpa nos mantém lá no passado. A culpa não nos faz evoluir. Como se a gente estivesse dando rodas, e não adianta em nada. Nada vai mudar ficar sentindo culpa ou ficar culpando os outros. Não muda a situação. Se mudasse, olha quanto de coisa a gente já teria feito na nossa vida. E todos nós aqui sentimos culpa, sim ou não? Sim. E mudou alguma coisa por estar nos culpando? Não. Por isso que o Espiritismo, o Divaldo Franco diz, substituiu essa palavra culpa por responsabilidade. Quando eu passo a enxergar que eu tenho responsabilidade no que aconteceu, eu mudo automaticamente. Eu faço diferente. Eu reparo. Talvez não pela mesma pessoa, mas eu estou aberta à vida. Estou buscando reparação. Agora a culpa não. Então ela diz assim: se você tivesse condições de ter feito diferente, você fazia. Você teria feito. Você fez o que dava para fazer. Né? Como hoje a gente olha para o passado e a gente tem essa reflexão: nossa, naquele talvez eu teria feito diferente. E assim como a gente vai olhar para daqui um futuro, a gente vai olhar para o nosso passado, que esse presente vai se tornar passado, a gente vai ver também. Mas a gente está sempre fazendo o nosso melhor. E é difícil acreditar nisso. É difícil acreditar que a gente está fazendo o nosso melhor, porque parece que a gente está sendo permissivo, parece que a gente está sendo negligente, parece que a gente está querendo passar a mão na nossa cabeça. Não, está dizendo aqui. Né? Jesus, o que ele disse para a mulher adúltera? Agora você vai ter que ficar aí se culpando, você estava errada mesmo, você não poderia ter feito isso com seu marido, onde já se viu isso? O que ele fala? Vai e não peques mais. Vai viver a sua vida. Vai fazer diferente. Né? Então, eu achei isso muito interessante. Porque a gente fica se martirizando, fica se culpando e não resolve absolutamente nada. E depois ela fala, e aqui ela traz o seguinte, né? Faz-se inadiável trabalhar a culpa, corrigir o ressentimento. Que é isso. Então, aqui, eu trouxe 2 tópicos. Mas leiam, né? O Léo sempre fala aqui nas palestras, leiam os livros, as biografias que a gente busca para fazer a palestra, porque numa palestra não dá realmente para a gente abordar tudo. E também a gente não tem condições e cada um lendo vai sentir de um jeito. Para mim, esse texto falou de um determinado assunto, mas vocês lendo vai falar de outra. Por isso que os livros espíritas são terapêuticos, porque ele traz essa função da gente parar e refletir. Então, ressignificar o passado já é uma proposta que a gente vem escutando, mas não dando ouvidos, há mais de 2000 anos. Quando Jesus disse nascer de novo, o diálogo com Nicodemos, Jesus afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não somente o fato do espírito reencarnar novamente no corpo físico, mas é preciso renascer interiormente das nossas experiências, reformular o nosso passado.
trabalhar as bases. Isso é o renascer de novo na mesma existência. Não precisamos esperar desencarnar para a gente nascer. A gente pode renascer a cada dia. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva com esse título: Renasce agora. Não é amanhã. Mas assim como a gente deixa para fazer o exercício físico na próxima segunda, a dieta na próxima semana, ler o livro no próximo mês, a gente está adiando o nosso renascimento, que pode acontecer a qualquer momento. Desde que, como Joana diz, tenhamos o real interesse. E só um exemplo para a gente finalizar desse renascimento, dessa ressignificação do passado. Nelson Mandela. Todos aqui conhecem a história desse líder fantástico. Ele ficou preso 27 anos em condições duríssimas, vítima direta do apartheid, um sistema completamente violento. Ele tinha todos os motivos humanos para cultivar o ódio e a vingança. Imagina, gente, 27 anos preso em condições duríssimas. Não é 27 dias, não é 27 meses, 27 anos preso. Então ele tinha todos os motivos para sair de lá e odiar, se vingar. Quem de nós não faria isso? Mandela não apagou o que viveu, ele mudou o sentido do que viveu. Ele compreendeu, como ele diz, que se mantivesse o ódio e a vingança, ele continuaria aprisionado mesmo em liberdade. Estaria numa prisão sem grades. Será que nós não estamos vivendo hoje uma prisão sem grades? Do cultivo, do ressentimento, da mágoa, da revolta, da não aceitação. Tudo isso são prisões sem grades. A culpa é uma prisão sem grades. E ele resolveu mudar o sentido de tudo aquilo e contribuiu para uma sociedade mais justa. Voltou-se para o coletivo. A sua experiência individual conseguiu transformar em um bem maior para os outros, para os seus irmãos, para a África. E todos nós podemos, em determinados momentos, renascer. Porque esta é a proposta de Jesus, esta é a proposta da doutrina espírita. O passado, vamos nos lembrar, somente nos serve como parâmetro para olharmos para frente. E se observarmos que talvez estamos lá, revivendo emocionalmente situações que já deveriam ter se encerrado, que tenhamos a coragem de ir lá voltar e ressignificar, como fez o filho pródigo. Ele voltou e ressignificou a sua relação com o seu pai. E quando ele se dispôs a isso, lá estava ele, de braços abertos, para acolhê-lo. A vida, Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, para recomeçarmos, para realmente soltar o passado e viver o presente, viver o hoje. Então vamos para a nossa prece. Te rogamos, Senhor Jesus, as forças morais para ressignificar o nosso passado espiritual, muitas vezes marcados pelos nossos desares morais, pela nossa corrupção interna, pela nossa rebeldia em atender às suas leis. Te rogamos, ó Mestre Jesus, a força de renascer, de como Lázaro, quando ouviu a sua voz, saiu da catatumba, que podemos sair da nossa catatumba interior e olhar-te nos olhos e te agradecer por esta oportunidade que se faz hoje em nossas vidas. Que no momento do passe, mantenhamos o silêncio e a sintonia com a espiritualidade amiga,
para que ao tomarmos esse medicamento da alma, que é o passe, a água fluidificada, sintamos renovados interiormente. Obrigada, Jesus. Que assim seja.